Olhada no slide aí. Então, parte 3, continuando sobre o Nordeste, e agora falando sobre a Mapitoba, ou pode cair na sua prova também como Bamatop. Mapitoba, Bamatop, Matopiba, na verdade é uma região, e sempre que falar dessa região da Mapitoba, você vai ligar automaticamente à produção de soja. Essa região da Mapitoba pega o estado do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Mapitoba, beleza? Ocupa boa parte do sertão nordestino e é uma área, é uma região formada pelas zonas de cerrado. Nós temos degradação do cerrado brasileiro para a produção de soja no estado do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Mapitoba, beleza? Sendo que no estado do Maranhão nós temos como uma cidade muito importante e que vem passando por esse crescimento da soja a cidade de Balsas. No Piauí nós temos a cidade de Uruçuí. Em Tocantins, Araguaína. E na Bahia, Luiz Eduardo Magalhães. Como eu disse, falou Mapitoba, nós temos hoje uma rápida expansão da soja, além do milho e do algodão. Hoje a Mapitoba responde a mais de 10% da soja produzida em todo o país. Lembrando que nós já falamos disso na aula de Geografia Agrária. Sempre que falar da soja, você vai lembrar automaticamente do centro-oeste do Brasil. Hoje o estado com a maior produção de soja é o estado do Mato Grosso. A soja que começa lá na região sul do Brasil, a partir da semente transgênica criada pela Embrapa, essa soja ela consegue se expandir para outras regiões do nosso território e hoje o maior produtor é o centro-oeste, é o estado do Mato Grosso. Só que além do centro-oeste, a soja ela também está crescendo, está se expandindo em direção à Amazônia e ao Nordeste. E é lá no Nordeste que você vai lembrar da Mapitoba. Lembrando que Tocantins faz parte da região norte, mas também está inserida ali na Mapitoba, beleza? Então voltando aí, ó. A região da Mapitoba ela é servida pela Ferrovia Norte-Sul. Na aula de meios de circulação, de meios de transporte, nós falaremos sobre essa Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul ela pega basicamente dois estados, ela corta, né, o estado de Goiás e o estado de Tocantins. E é essa ferrovia que passa por Goiás e Tocantins que acaba recebendo, né, a produção de soja que fica na Mapitoba e leva essa soja até o porto de Itaqui, lá no Maranhão. Então a Mapitoba ela é servida, ela é abastecida pela Ferrovia Norte-Sul, que é operada e administrada pela Vale. Tranquilo? E como eu disse, essa soja que é abastecida pela Ferrovia Norte-Sul vai até o porto de Itaqui, lá no Maranhão. Basicamente o que você tem é o seguinte: a Ferrovia Norte-Sul, eu disse que ela vai pegar Goiás e Tocantins, correto? Sendo que lá no norte, no extremo norte dessa ferrovia, ela vai se conectar com uma outra ferrovia, que é a Estrada de Ferro dos Carajás. Beleza? Eu vou falar tudo isso na aula de meios de circulação, mas já estou dando um exemplo aqui. Então, essa Estrada de Ferro Norte-Sul, ela se conecta com a Estrada de Ferro dos Carajás, e aí sim a soja chega até o porto de Itaqui, no Maranhão. Belezinha? A imagem aí, ó, nós temos em vermelho a área da Mapitoba. Como eu disse, pega o estado do Maranhão, na cidade de Balsas, Piauí, lá em Uruçuí, Bahia, Luiz Eduardo Magalhães e Tocantins, em Araguaína. Beleza? A prova da ESA ela já abordou sobre a produção de soja na Mapitoba. Ela não citou a região, né? Mais precisamente, ela não falou Mapitoba, mas tem uma questão da ESA em relação à produção agrícola no país, que ela fala da produção de soja no sul do Maranhão, a porção sul do Maranhão faz parte da Mapitoba, e fala também da soja na porção ocidental da Bahia, na porção mais a oeste da Bahia. Ele está falando da Mapitoba, beleza? Se falar novamente em relação à produção de soja na Mapitoba, agora você já sabe aí a área, a região que é ocupada, beleza? Agora falando sobre o desenvolvimento econômico do Nordeste, alguns projetos que foram criados
com o objetivo de desenvolver a economia da região. A gente fala bastante da Sudene, correto? Lá na aula de JK, na aula de industrialização do Brasil, eu falei que a Sudene ela foi criada pelo economista Celso Furtado, né, na década de 60, para levar desenvolvimento para o Nordeste. O objetivo era diminuir as desigualdades regionais entre o Nordeste e o restante do país. Mas antes da Sudene ser criada, nós tivemos a criação do Banco do Nordeste, o BNB, em 1952. O que acontece? Na década de 50, lá no sertão nordestino, nós tivemos uma forte seca, uma grande estiagem no início da década de 50. A seca foi muito forte naquela região e prejudicou a produção agrícola, né, levando caos econômico, social por conta dessa estiagem. E aí, para diminuir os impactos que foram causados por essa seca, é criado o Banco do Nordeste, o BNB, beleza? E aí sim, depois do BNB, nós tivemos a criação da Sudene. Como eu disse, criado Sudene durante o governo JK, pelo economista Celso Furtado, na década de 60. A Sudene, que a gente fala bastante, Sudene no Nordeste, a Sudene ela foi criada a partir do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste, GTDN, em 1957, já sob o governo de JK. Criaram um grupo no governo JK para discutir, para debater o que pode ser feito para desenvolver a economia do Nordeste. E foi a partir desse grupo de pesquisas, que é formada a Sudene. Se a prova 10 a perguntar, a Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela surge a partir do quê? Do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste. Qual é a área de atuação da Sudene? A gente fala muito da Sudene no Nordeste, correto? Só que além dos estados nordestinos, nós temos outros 2 estados que também são inseridos, pelo menos parte desses estados, são inseridos ali na Sudene. Você tem o norte de Minas Gerais, fazendo parte da Sudene, o norte de Minas Gerais e o Vale do Jequitinhonha, lá no estado de Minas, eles apresentam características muito marcantes, características que se assemelham muito ao sertão nordestino. No norte de Minas Gerais e no Vale do Jequitinhonha, você tem o clima semiárido, você tem o bioma da Caatinga, e essa região também foi afetada pelo fraco desenvolvimento econômico lá do Nordeste. Por isso, norte de Minas e Vale do Jequitinhonha também fazem parte da Sudene. Toma cuidado com isso na hora da prova. Além do norte de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo também faz parte da Sudene. Galera, se isso cai em prova, pode ter certeza que muita gente vai errar. Mas não serão vocês. Sudene não pega apenas os estados do Nordeste, pega também 2 estados no Sudeste, norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo, beleza? Voltando aí, ó. Deixa eu puxar o slidezinho, foi. Outros programas de desenvolvimento econômico foram criados, tá? Não foi só a Sudene. Em 1974, foi fundado o Fundo de Investimentos do Nordeste, agora durante o governo militar, tá? Fundo de Investimentos do Nordeste vai financiar empresas na região, emprestar dinheiro para o desenvolvimento de algumas empresas. E aí, com isso, a partir desse Fundo de Investimentos do Nordeste, nós tivemos a criação do Polo Petroquímico de Camaçari. Eu já falei sobre o Polo Petroquímico de Camaçari e a prova já perguntou aonde está esse polo petroquímico. Polo Petroquímico de Camaçari, eu vou até puxar aqui, ó, já falei sobre isso, mas vou colocar de novo. Fica lá em Salvador, beleza? Salvador, na Bahia. O Polo Petroquímico de Camaçari fortaleceu o Parque Industrial do Nordeste. A indústria ela acaba consumindo alguns componentes do petróleo, beleza? Do petróleo você produz, por exemplo, o plástico, diesel, querosene. Então, várias indústrias absorvem o petróleo como matéria-prima. Tanto é que a indústria petroquímica
ela é considerada como uma indústria de base, ela serve de base, de alicerce para várias indústrias. Então, a partir do Polo Petroquímico de Camaçari, que foi criado pelo FINOR, pelo Fundo de Investimentos do Nordeste, o Polo Petroquímico de Camaçari ele é criado e aí com isso o Parque Industrial do Nordeste ganha mais força, beleza? O Polo de Petrolina e Juazeiro, já falei do Polo Petrolina e Juazeiro com vocês lá na aula de Geografia Urbana. Polo Petrolina e Juazeiro é um RID. Lembra que eu falei para vocês que nós temos RID? Região Integrada de Desenvolvimento? São regiões metropolitanas que ficam entre 2 ou mais estados. No caso do Polo Petrolina e Juazeiro, é uma região metropolitana que fica entre a Bahia e o Pernambuco. É no Polo de Petrolina e Juazeiro que você tem o maior complexo agroindustrial da onde? Do semiárido nordestino. Nós temos indústrias no sertão, no semiárido nordestino. E a maior aglomeração, o maior complexo fica no Polo de Petrolina e Juazeiro. Beleza? Essa produção agrícola, essa produção agroindustrial, ela é irrigada pelas águas da represa de Sobradinho. Lá no sertão nordestino nós temos uma forte fruticultura, lá no semiárido, forte fruticultura, como por exemplo, plantação da uva, cultura da manga, banana, coco e goiaba. Tranquilão? Dando continuidade. Comum agricultura tradicional no sertão. O que é agricultura tradicional mesmo, hein? Eu falei para vocês que a agricultura tradicional é aquela agricultura mais rudimentar, né? É aquela agricultura que acaba absorvendo ainda muita mão de obra, uma agricultura mais familiar, tranquilo? Voltado para a subsistência, é a agricultura tradicional. E lá no sertão, essa agricultura ela é muito comum, ela é muito forte. Só que ela é mais forte nas áreas mais úmidas, das encostas e pés de serras. Lá na aula de clima, eu falei para vocês que no sertão nordestino você tem uma área que ela é mais úmida. E essa área úmida que você tem no sertão, ela fica na encosta das serras, na subida das serras e planaltos, por conta da chuva orográfica. Essas áreas úmidas que ficam na encosta das serras, nós damos um nome a essa vegetação, que é a vegetação de brejo. Brejo são as áreas úmidas nas encostas dos planaltos. E é nessa área úmida que você tem essa produção mais tradicional, essa agricultura mais tradicional, já que essa área úmida favorece a produção agrícola, beleza? A fruticultura irrigada no Nordeste, como eu disse, o Nordeste tem essa forte característica de produção de frutas. Fruticultura é desenvolvida no Vale do São Francisco. Além dessa represa aqui, ó, que eu coloquei, represa de Sobradinho, da usina de Sobradinho, a fruticultura ela também é irrigada pelo Vale do Rio São Francisco, beleza? Como, por exemplo, a plantação, a cultura de uva e de manga. Você também tem fruticultura no Vale do Açu, no Rio Grande do Norte e no sertão do Ceará. No Rio Grande do Norte, forte produção de melão e manga, e no sertão do Ceará, a acerola, melão e também a criação de flores, a plantação de flores, beleza? A maior região produtora de melão do país, isso pode parecer bobeira, mas isso já caiu em prova da ESA. Maior produção de melão no país. Fica no polo Açu-Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Na aula de fontes energéticas, eu já falei com vocês dessa cidade aqui, ó, Mossoró. Mossoró tem grande produção de petróleo em terra, no continente. Além dessa produção de petróleo, dessa exploração de petróleo em terra, você também tem lá em Mossoró e também no Açu, polo Açu-Mossoró, produção de melão. A pecuária, tá, em relação ao Nordeste, a pecuária tem predomínio de animais de pequeno porte, como cabras, né, que são os caprinos, ovelhas, são os ovinos, e porcos suínos. Lembrando que a maior criação de suínos, de porcos no Brasil, eu falei isso com vocês em Geografia Agrária, fica onde? Região sul do Brasil. A prova dessa já cobrou sobre isso. Falou suínos, lembra automaticamente do sul. Mas além da região sul, você também tem que lembrar que nós temos uma pequena criação desses suínos também lá no Nordeste. A pecuária leiteira é praticada de forma extensiva, com baixa produtividade.
e ela é praticada no Agreste. Lembrando que a criação de gados, né, a pecuária em geral, a criação de alimentos, lá no Agreste, ela é voltada para onde? Essa plantação, essa criação de animais, ela abastece principalmente qual região? A Zona da Mata. Então essa pecuária leiteira que você encontra no Agreste, ela basicamente vai abastecer a Zona da Mata, que é a área que concentra, né, a maior parte da população do Nordeste. E a pecuária bovina de corte ocorre tradicionalmente no sertão, só que está indo cada vez mais em direção ao Agreste. Beleza? Então, galera, fechamos o conteúdo do Nordeste, né? Do Nordeste. Nós trabalhamos as 4 sub-regiões nordestinas, conteúdo que a prova da ESA adora cobrar. E falamos agora também sobre o processo de desenvolvimento econômico do Nordeste. Eu vou ficando por aqui. Você vai rever essa aula mais vezes para fixar o conteúdo e depois resolver exercícios comentados que nós colocaremos aqui, beleza? Então tamo junto, beijos, abraços e até a próxima aula. Fui!